Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 28 de junho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 18 a 22. Dar a vida por Jesus com radicalidade. O nosso amor por Jesus deve se traduzir em duas palavras muito fortes: tornar-nos discípulos missionários. Graças a Deus, a palavra missionário nos atrai muito e nos entusiasma espontaneamente, mas precisamos que também a primeira palavra, discípulos, entre na nossa carne e no nosso coração. Ser discípulo, antes de mais nada, significa seguir Jesus. Segui-lo sempre, com sol e chuva, hosanas ou pedradas, na glória e na cruz, na pobreza e no céu. Seguir Jesus significa ouvir como Maria, aos pés de Jesus em Betânia. Ouvir todo dia no diário espiritual e praticar a sua vontade como o único objetivo da vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Siga-me, deixe que os mortos sepultem seus mortos. Jesus não brinca. O trabalho de Deus, o trabalho para Deus, não tem comparação a nada neste mundo. Sepultar o Pai, além de ser algo sagrado e sofrido, era um sinal bom de amor filial para um judeu. Era uma grande obra de virtude no Antigo Testamento. Podemos pensar nesse jovem com uma boa quantia de mirra nas mãos ou outros perfumes que serviam para ungir, em certo modo para embalsamar o corpo do Pai, honrá-lo. Este jovem recebe a proposta forte de Jesus exigente. Jesus vem, de uma só vez, com uma força violenta, arranca este gesto filial e pede o seguimento imediato a este jovem. Muito devemos pensar nesta radicalidade de Jesus. Será que tem alguém mais radical do que ele neste mundo? Antes desse encontro, vêm as fortes palavras sobre a santa pobreza. As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, o Filho do Homem nem isso tem. Não tem um lugar onde apoiar a cabeça, isto é, não tem casa, não tem cantinho, não tem sossego, é um pobre missionário itinerante. Se não fosse Jesus quem nos pede isso, poderíamos pensar que se trata de uma loucura. Nenhum líder político, por quanto paranoico seja, nunca se atreveu a pedir tanto a seus adeptos. Mas Jesus é bem mais do que isso. Jesus tudo pode te pedir, porque todo se deu a você. Trata-se de um relacionamento de amor e não de uma ordem fria. Ele morreu cruelmente numa cruz por mim, por você. Depois disso, tudo ele tem direito de te pedir. Ele se entregou totalmente a você,
e espera que você se entregue totalmente a Ele. Jesus foi sempre radical em sua vida. Nasceu em Belém, num povoado perdido, para se sentir radicalmente próximo dos pobres, entre os pobres. Foi exiliado no Egito para se sentir radicalmente perto dos perdidos, exilados, sem teto, sem rumo, sem segurança. Se criou numa aldeia minúscula no norte de Israel, que não existia nem nos mapas mais detalhados dos romanos. E tudo isso foi para se sentir com os marginalizados, com aqueles que não contam. Morou numa região considerada perdida. O que de bom pode sair de Nazaré? Diz Natanael. Quando adulto, iniciou sua missão com 40 dias de exercícios espirituais no deserto, sem comida, sem casa, sem proteção, sem nada. Não existe retiro mais radical do que esse. Nos 3 anos de pregação, visitando aldeia por aldeia, não tinha uma pedra onde colocar a cabeça. Não é essa uma pobreza radical? No seu primeiro discurso público, proclamou felizes os miseráveis, os pobres, os anauim, os pobres segundo Deus, os mansos, os humildes, os misericordiosos, e exigiu com extrema radicalidade o perdão recíproco. Depois de dar este exemplo, quis que o seguissem, trilhassem o mesmo caminho. Pedro, Tiago, João, Maria Madalena, Susana, Joana de Cusa, Judas, Tadeu e os outros, todos o seguiam, homens e mulheres, sem ter uma pedra onde apoiar a cabeça. Como é difícil para uma mulher fazer isso, não ter seu cantinho, suas coisas. Mas sabemos que as mulheres acompanhavam Jesus igual aos apóstolos. Como fala Lucas no início do capítulo 8, esse grupo o acompanhava continuamente pelas poeirentas estradas da Palestina. Irmãos, diante desses exemplos, não podemos pensar que a vida será mamão com açúcar para nós. Os apóstolos, sabemos bem, deram todos suas vidas por Jesus, morrendo mártires espalhados pelo mundo inteiro. Todos nós conhecemos as barbaridades do Coliseu, onde milhares de cristãos foram trucidados, devorados pelas feras, queimados vivos por causa de sua fé. A igreja é formada por um exército de pessoas radicais. O reino de Deus caminha graças à entrega de pessoas radicais no amor, pessoas radicais na escolha de Deus, pessoas que não voltam atrás, pessoas que se entregam totalmente e definitivamente para cumprir sua missão, dando até sua última gota de sangue. Assim foi no tempo de Jesus e assim continua sendo para nós hoje. A evangelização caminha com os pés dos mártires, ou seja, aqueles que se entregam totalmente todo dia, colocando o reino de Deus e a sua justiça acima do restante, acima dos afetos familiares, acima das riquezas, aqueles que sabem chorar e lutar para que o Evangelho caminhe. Para Jesus, o reino é urgente e nada pode parar a difusão da Boa Nova. Nada é comparável à urgência de evangelizar. Seguir Jesus e anunciar Jesus é mais importante do que sepultar o próprio Pai. É mais importante do que a mãe, irmãos, filhos, casas, cantinhos pessoais. É mais importante do que qualquer coisa que você faça. E a sua vida toda tem sentido se ela corre no leito da evangelização,
mesmo que a vontade de Deus seja para você um trabalho social, uma família. Amor só se paga com amor. Entrega total só se paga com entrega total. Jesus todo se dá a você e tudo pede a você. Fora desse relacionamento não existe cristianismo, mas somente uma graxa da fé. Não uma fé verdadeira. Irmãos, com tudo isso no coração, vamos ouvir de novo este Evangelho que tanto nos ensina a sermos discípulos e missionários. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Vamos dedicar um minuto para anotar as frases que mais mexem conosco. Neste momento estamos prontos para escolher um propósito que nos coloque no seguimento de Jesus com o ardor e a radicalidade dos primeiros discípulos. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o que nos propomos.
seguir Jesus, único objetivo da vida. Paz e alegria a todos. Discípulos missionários, paz e alegria a todos. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Te dou meu coração sincero para gritar sem medo. Formoso é o teu amor, Senhor. Tenho alma missionária, conduz a minha terra que tenha sede de ti. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Partirei cantando por terras anunciando tua beleza, Senhor. Terei meus braços sem cansaço, tua história em meus lábios e força na oração. Leva-me necessitem, tua palavra necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Necessitem